Glórias a Jesus. Deus continue abençoando nosso ministério de louvor, que já é uma bênção, os nossos músicos, o pessoal do som, da mídia, uma estrutura tão abençoada de gente aí que servem a Jesus e com muita dedicação. Que bom ver você, meu irmão, mais uma vez. Diga para 2 ou 3 pessoas, que bom tê-lo aqui, você é uma bênção. Diga isso. Diga assim, você é uma bênção. Mas fala mesmo, irmão. Oh, glórias a Jesus. Tá muito bom, gente. Nós estamos oferecendo um culto e que está chegando diante de Deus como um cheiro suave. Tome seus lugares, por favor. Saudar todos os visitantes que estão aqui hoje, bem-vindos nesta noite. Você que talvez tenha vindo aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Os que estão vindo aqui pela segunda, terceira, quarta, os que já estão aqui não vão mais embora de jeito nenhum, só quando Jesus voltar. Os visitantes são convidados do Marcelo. Estão todo mundo aí, Marcelo? Deus abençoe, são bem-vindos. Marcelo falou, pastor, eu fiz uma lista de convidados para cultuar hoje. Você é amigo do Marcelo, são meus amigos. Felipe, que é um bom corintiano. A coisa não está muito boa para nós, mas a gente tem uma coisa que a gente não falta, é fé, né, Suzete? Deus abençoe. Vamos aplaudir a Deus pela vida dos visitantes? Isso. São todos muito bem-vindos. Ô Josi, põe para mim aquela imagem lá. Pena que eles não estão aqui para ver. Aí. O Vitinho e a... Me ajuda. Alice, é a idade isso aí. Eles foram me buscar no aeroporto de Congonhas, eu vim da convenção. Foi o Sérgio, a Hélida e as 2 crianças. Eu vou em convenção fazem mais de 30 anos que tem gente me buscando no aeroporto. Só que eu nunca fui recebido com cartaz. Eu sempre vejo gente famosa chegando no aeroporto, é cartaz, é tanta coisa, eu fico passando olhando, falo, oh, Jesus, que bonito. Aí eu cheguei, depois de 2h30 que eles estiveram no trânsito, sexta-feira, 5 da tarde, que fé, né? Desceu com esse cartaz. Ali na mão da Alice está um saquinho de salgadinho. Ela comeu assim 79% do salgadinho. E ela deixou um pouquinho. E aí quando eu entrei no carro ela enrolou, pastor, trouxe de presente para o senhor. Não, pera aí que eu vou contar mais. Aí lá de Congonhas para Mogi, sexta-feira, umas 3 horas quase. Aí quando foi dando 1h30, ela, com uma fome, meu pai, mas com uma fome, o que eu peguei? Sei que é a vida do pastor, né? Aí eu peguei, abri a pacotinho de batatinha, peguei uma, comi para ela ver que eu estava comendo, falou, eu já comi tanto do seu salgadinho que eu já não estou mais com fome, pode comer o resto. Aí deu para chegar no posto, e o Sérgio e a Hélida me disfarçando, porque o carro estava acabando a gasolina. Eu falei, Jesus, não é possível que nós vamos parar no meio do rodoanel. Eu falei, também nunca ninguém acabou a gasolina comigo. Eu falei, eu vou começar a orar aqui. E chegou. Se precisar da gente recolher uma oferta para pôr gasolina nesse carro aí, a gente resolve, viu, Sérgio? Mas tem uma outra história que eu não vou contar agora, eu vou contar, vai ser tema de umas mensagens minhas. Alguém que doa um cachorrinho, deixa para a hora certa. Vamos em frente. A mensagem que nós vamos meditar, a Luciana não está aqui, que ela foi lá para o Cerejeira pregar, dirigiu o culto aqui para me ajudar um pouco. Tem pentecostal aí, ó, glória a Deus, deixa dar glória. E a Luciana foi lá encerrar o congresso das irmãs. Ontem seria o dia que nós íamos para o Cerejeira, mas foi aniversário de 70 anos da mãe dela, da pastora Vilma, então nós fomos. Aí ela foi lá encerrar a festa hoje. Daqui a pouco ela está por aí. Do jeito que falou, ó,
acaba o culto, vem embora, não fica conversando, não fica lá, aquela coisa. Fiz todas as recomendações, mas foi a mesma coisa aqui. Eu conheço a esposa que eu tenho já há 26 anos. Falei, não vai comer, vem embora, em nome de Jesus. Vamos esperar que até meia-noite, eu tenho que esperar ela aqui hoje. Eu e a Laurinha. Dentro desse mês, que nós estamos aprendendo, principalmente sobre a bênção de Deus, sobre a vida das nossas finanças, sobre a vida das nossas famílias, sobre a vida da nossa casa. Não está muito legal, abre um pouquinho mais aqui, está mais saindo aqui do que nos... Isso, deixa mais claro aqui. Obrigado, está melhorando. Obrigado, vocês são uma bênção, gente, fica tranquilo. Veio ao meu coração uma mensagem que eu acredito que vai falar muito com vocês. Falou comigo. O povo, os hebreus que durante muitos anos ficaram no Egito, todos vocês conhecem a história. Esse povo ficou mais de 420 anos numa escravidão nas mãos dos faraós. Mas havia sobre a vida do povo do Egito, os hebreus, uma palavra de bênção. Deus escolheu aquele povo, há uma palavra de bênção sobre eles, e essa palavra de bênção também recaiu sobre nós. A palavra diz assim, olha, eu vim para aqueles que eram meu, e esses que não me aceitaram, então eu dei o direito de todos aqueles que me reconheceram como Salvador, têm o direito também de filhos. Nós passamos a ser também o Israel de Deus. Então todas as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Você pode glorificar ao nome de Jesus? Mas a história dessas pessoas, há um processo, tudo na nossa vida, há um processo que deve ser cumprido. E se Deus, que tem uma promessa sobre a nossa vida, contar para a gente no início o que nós temos que passar, é bem verdade que a grande maioria desiste. Os caminhos que eu passei ministerialmente para chegar aos 26 anos de pastoreio, 30 e alguma coisa de ministério, olha, irmão, eu faria tudo novamente, mas se eu soubesse das lutas, eu não sei, eu ia pedir para Deus que em alguns momentos da vida me poupasse, mas depois não seria bom lá na frente, para a maturidade, para que você pudesse lidar com a unção, com a graça e com os compromissos que o Senhor confia a nós. Então Deus tinha uma obra na vida desse povo, e eles eram um povo meio dura serviço de cervical, que a pessoa tem o nariz empinado e não se curva, isso é dura serviço. Alguém que está com você deve não se curvar diante de qualquer coisa, mas também não empinar o nariz além da medida certa. Encare as coisas olhando no olho, mas não empine para não essa faixa, esse limite é o fio de uma navalha, para não deixar que a soberba entre no seu coração. Esse povo então, eles eram dura serviço. No Egito, você vai ver que teve um momento que Deus queria matar todo mundo. Falou, vamos criar uma geração. Moisés falou, não, o que vão dizer de um Deus que nem o Senhor? Que cria um povo e no final mata tudo para criar uma outra geração mais fácil. Aí chegou um momento então que Deus falou assim, olha, daqui onde eu estou, eu não vou caminhar mais com esse povo no deserto até a terra prometida, porque são pessoas de dura serviço. Aí Moisés falou assim para Deus, Deus, tem um acordo, quem vai comigo? Deus disse, vai um anjo. Moisés falou, não, eu sei que anjo está a serviço, anjo pode fazer uma série de coisas se Deus autorizar. Anjos não são para serem adorados. Anjos nós sabemos que estão ao serviço de Deus e para muitas coisas, inclusive para habitar em volta daqueles que o temem e os livra de todos os males. Mas Moisés disse assim, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo.
Tem gente que caminha sem ter a preocupação se a presença de Deus está com ele, com a maior tranquilidade. Isso é um risco muito grande. Você não ter a certeza se a presença de Deus está com você, principalmente através da companhia do Espírito Santo que habita em nós, que somos templo do Espírito Santo. Aí Deus diz assim: irá a minha presença contigo para lhe fazer descansar. Se você não acha descanso nessa peregrinação que nós temos nessa vida, nesse período de sobreviver, de viver e um dia ir para a eternidade, se você não tem descanso, não tem paz, eu lamento lhe dizer, está faltando para você a presença de Deus. Que uma das coisas que Deus assegura é paz. Ele não nos deixa imunizados das lutas, das guerras, das batalhas, dos embates, das más notícias. Ele mesmo diz: basta cada dia o seu mal. É natural, mas diante de tudo isso a gente vai passando em paz. Então chegou o momento desse povo sair do Egito e ir de caminhada à terra prometida. Mas entre o Egito, onde eles ficaram 400 anos servindo, não chegaram como escravos ali pela mão de José, mas porque a bênção de Deus estava com eles, eles passaram a incomodar num país que não era deles. Não é verdade que há pessoas que se incomodam com você sem você fazer nada? Há pessoas que parecem e às vezes têm muito mais que você, questões financeiras, oportunidades da vida, uma série de coisas, mas olha para você e se incomoda. Sabe o que é isso? É a graça de Deus que está sobre a tua vida. Eu vou dizer novamente para você poder dar glória a Jesus: a graça de Deus está sobre a tua vida, a bondade de Deus está sobre a tua vida, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ô meu irmão, por isso que eu disse assim, ó, diga para alguém: você é uma bênção, ainda que você por um momento de profunda emoção não entenda isso, mas você é uma bênção, porque sobre você está a marca do sangue do Cordeiro. Mas esse povo passaria por momentos difíceis, e depois de todas as pragas que os faraós enfrentaram, por ter o coração muito duro, por Deus endurecer os seus corações em liberar esse povo do Egito para a terra prometida, Deus então envia lá Moisés e Arão para ter uma conversa com ele. E há um momento de uma mesa de negociação. Instala-se no grande palácio de Faraó. Imagine isso. Moisés viveu ali, era muito conhecido durante seus primeiros 40 anos. Depois Deus leva ele para o deserto para prepará-lo. E depois de preparado, Deus traz novamente para uma mesa de conversa, uma mesa de negociação, porque ele representaria a Deus e esse povo agora nessa saída. Então a saída do Egito, que eles encontram o Mar Vermelho pela frente, e depois o exército de Faraó com carros de ferros, cavaleiros vem atrás, você conhece a história, passa em filme, o Mar Vermelho se abre, essa coisa toda. Mas antes disso, eles negociaram a saída, tiveram que sentar em uma mesa, e isso que eu quero pregar para você. Antes do mar abrir, antes deles pisarem fora da questão geográfica, do espaço geográfico do Egito, teve uma conversa muito dura. Houve algumas propostas, e são 4 propostas que eu vou pregar a você, e tem pessoas que gostam de anotar, já fica até mais fácil. 4 propostas que Faraó fez para Moisés e Arão, para liberá-los, para que eles saíssem dali e fossem viver as promessas de Deus. Eu vou dizer a vocês, sempre que você estiver muito próximo de viver
o cumprimento das promessas de Deus na tua vida, o inimigo lhe fará algumas propostas. A gente precisa levar o mundo espiritual muito a sério. Seria muito fácil eu trazer uma palavra aqui recheada por jargões de pregador, de itinerante, do que eu respeito, mas nunca fui. Eu estou em cima do altar há 26 anos. Então o pastor, ele não tem a preocupação da reação da igreja. Ele tem a preocupação de ensinar o caminho do céu e o caminho das vitórias, ao custe o que custar. Mesmo que ele faz sair da zona de conforto, mesmo que lhe traga num desconforto, mesmo que tenha que lhe podar pelo poder da palavra, mas o próprio escritor diz assim: dê conselho a um sábio e ele se fará mais sábio, agora dê conselho a um tolo e ele se levantará contra você. Então eu sei que nessa igreja é uma igreja preparada de pessoas sábias. Josi, coloque para mim, por favor, você não precisa abrir sua Bíblia para nós ganharmos tempo, que já está nesse LED. Êxodo capítulo 8, e o versículo, pode ser não precisa ser na NVI não, e o versículo de número 25. Êxodo, vai sair aqui a minha imagem, vai ficar melhor. Leia vocês aí, vamos lá? 1, 2, 3. Olha a primeira proposta, que ele está dizendo assim: nós precisamos que você libere a nossa saída, porque você tem que ter entendimento que quando Deus promete alguma coisa para você, não é assim, a qualquer custo vai acontecer e pronto. Você tem que ter discernimento. Há pessoas que morrem com a promessa muito viva sobre a vida dele, não discerne os tempos, não discerne o momento, não discerne a palavra de Deus, não consegue perceber que o vento está soprando ao favor. Eu não saio daqui, olha, eu não faço isso, eu não tomo essa decisão, eu não vou arriscar porque eu não sei, o conforto é muito melhor. Mas isso é visão de mediocridade. Correr risco faz parte do sucesso. Correr risco é necessário. Correr risco na vida, você não pode ser imprudente, que é o fio de uma navalha entre a imprudência e correr o risco, tendo fé, discernimento naquilo que Deus falou. Tem um lugar aqui nessa cidade que está cheio de sonhos enterrados, é no cemitério aqui em cima. Tem gente que sonhou muito, mas não teve discernimento e nem coragem. Para muitas coisas que Deus prometeu na tua vida, exigirá coragem. Diga para esse irmão aí: vai exigir coragem, não é só fé. Diga: vai exigir coragem. E está alguém aqui que tem coragem, mas tem medo também. E quando o medo está maior que a coragem, eu disfarço o medo, me apego na coragem e vou para cima. Ninguém precisa saber que eu estou com medo, é só eu não tremer, tentar segurar. Vocês não têm noção, quando eu comecei a pastorear a igreja, os medos que eu tinha. Pregava assim, eu nunca, olha, demorou anos para eu pregar segurando o microfone. Era só pedestal, porque eu pregava segurando assim, para ninguém ver eu tremer. Tinha tanta coisa, ainda hoje mas eu disfarço bem, é você que não percebe. Então você vai ter que ter coragem na vida. Pode ter certeza, não é só fé. Fé é muito fácil, mas fé sem as obras, elas são mortas. E você tem que ter prudência. Como, pastor? Pede para Deus discernimento. A gente fica assim: eu quero a minha comodidade. Deus nunca vai estar na situação confortável. A Bíblia diz que os caminhos de Deus é na tormenta. Se tem conforto, logo não tem Deus. Se tem desafio, logo tem Deus. Eu tenho dificuldade de conviver com gente medrosa. Tenho muita dificuldade.
que cede ao medo. Então nessa mesa de negociação vai ser jogadas as cartas. Moisés vai vir pedir, a promessa está sobre nós, mas a liberação está sobre as mãos de Faraó. Agora você vai ter que saber negociar com ele. Olha só que interessante. A vida é assim. E a primeira proposta está aqui. Disse-lhe: ide e santificai ao vosso Deus nessa terra. O que ele está dizendo aqui? Pode oferecer sacrifício ao vosso Deus, mas aqui, o que Faraó tenta aqui, com essa proposta? Manter o povo dentro dos limites geográficos do Egito, ou seja, vocês podem ir, mas fiquem sobre o meu domínio. Nessa primeira negociação, qual problema tem de vocês irem adorar a esse Deus e ficarem no limite entre Egito e o deserto para a terra prometida? Qualquer pessoa, irmão, que não tivesse discernimento aqui, diria a verdade. Vamos fazer um acordo aqui com o Faraó, vamos negociar para que a coisa não fique mais difícil. A gente vai até a fronteira. Da fronteira para o deserto é um passo. Ali Deus puxa a gente. Deus puxa para cá. O que parafraseando, Faraó estava pedindo, instruindo e orientando? Sacrifique a Deus, mas não precisa ter tanta excelência. Fica com o pé no Egito e fica com o pé no deserto. Sacrifique a Deus, mas para que tanta disciplina? Você já viu alguém indisciplinado ter sucesso? Você já viu esse negócio de oba-oba? Receba, faça 7 quarta-feira, faça isso, faça aquilo outro. Não, irmão, isso não funciona. Nessa relação de negócio com Deus, nessa relação de vida com Deus, nessa relação de posse, ou você põe um pé para lá, de vez, os dois para lá, ou os dois para cá. Pé em 2 barcos não dá certo. Ou você fica no Egito, ou você pula para dentro de deserto, logo terra prometida. Nós vivemos uma geração das pessoas que são simpáticas ao Evangelho. Eu preciso pregar a verdade para vocês. Eu não sou a verdade. Jesus Cristo é. Se você estiver procurando a verdade é uma pessoa. Para a ciência pode ser uma fórmula, pode ser alguma coisa. Nós entendemos a visão deles, mas a verdade que esse mundo precisa é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você pode se enganar, meu irmão, você pode se enganar. Eu acho que é uma desinteligência perder tempo. Já foi revelado para você, inclusive você que está parado, todo respeito, que está sem uma direção, talvez você tenha se decepcionado com alguma coisa, etc. Mas não dá. Precisa se ajustar. Vá para a verdade. Ou então você vai de vez para lá, ou então você vem de vez para cá. Porque você não curte nem lá e não curte nem aqui. Então a proposta é: fica por aqui. Vocês vão viver uma vida mais ou menos, só que não vai viver a terra prometida. Vive desse jeito. Que você é? Irmão, é interessante que antigamente, quando ia fazer o censo, IBGE, né, que faz isso, ia na porta assim: vocês de qual religião? Católico. Praticante? Não. Agora vai na casa dos crentes, que você é o quê? Evangélico. Praticante? Olha o ponto que nós estamos chegando. Você é evangélico? Opa! Pratica? Vou no dia da ceia, quando eu vou. Eu pedi para vocês que Deus tinha me dado uma palavra tão boa para hoje, né? É essa, pastor? É essa sim.
Essa é a proposta. Não vai, fica aqui, ó. Fica nos limites do conforto. Para que confrontar Faraó? Para que sair da comodidade do Egito? Até porque tem pepino, tem cebola, tem tijolo, tem humilhação, tem vergonha, mas tem pepino, tem cebola, mas tem constrangimento, há destruição, há tantas coisas ruins que acontecem, mas tem, então vamos ficar por aqui. E ele faz essa primeira proposta. E eu digo a você, não negocie as promessas que Deus tem na tua vida. Vou dizer novamente, não negocie as promessas. Ainda que você tenha que sair de uma situação geográfica que é cômoda, mesmo que pela frente tenha o Egito, tenha o deserto, mas logo ali, quem está entendendo já está entendendo, mas logo ali, eu digo uma coisa para você, os dias podem ser difíceis, mas logo ali na frente tem Canaã. Você pode profetizar para alguém? Os dias podem ser difíceis, diga assim, mas fica firme, logo ali na frente tem Canaã. Canaã é logo ali. Não negocie, em nome de Jesus. No Egito não dá para oferecer sacrifício, no Egito não dá para ter vitória. Egito nunca mais. Segunda proposta, essa aqui é tremenda, mesmo capítulo, versículo 28, leia vocês, vamos lá? 1, 2, 3. Esse Faraó é um bandido mesmo, né? Diga assim, Faraó não desiste. Fala assim, mas vai ficar ruim para ele, porque eu também não vou desistir. Não, você não falou com voz de quem vai lutar. Diga assim, vai ficar ruim para ele, porque eu e a minha casa não iremos desistir. Agora dê glórias ao nome de Jesus. Vira para 2 ou 3 pessoas e diga, não desista. Mas fale com a autoridade de profeta. Alguém precisa ouvir isso aqui. Não desista. Ah, Espírito Santo. Não, mas tem um mistério aqui. Ó, tudo bem. Aí ele cede na primeira negociação, tudo bem, pode prisar no deserto, só tem uma coisa, não vá muito longe. Ó, irmão, eu já fico todo cheio da manifestação do Espírito Santo. Deus te escolheu para ir longe. Deus escolheu os teus filhos para irem longe. Deus escolheu a tua casa para ser uma casa diferenciada. Agora estou profetizando para coisas aqui nessa terra também, não só espiritual. Eu vou dizer mais uma vez para você tomar posse. Deus escolheu você para você ir longe. Deus escolheu a tua casa para que todos vá longe. Deus escolheu os teus filhos para irem longe. Deus escolheu os seus netos para irem longe. O que é ir longe, pastor? Viver o sobrenatural de Deus, viver as coisas novas do Senhor. Se você sente a presença de Deus, reaja. Deus te chamou para viver os melhores dessa terra, as melhores coisas dessa terra, os melhores lugares dessa terra, as melhores bênçãos dessa terra. Há alguém que não aceita, que é o Faraó.
Eu vou consentir que vocês vão no deserto, mas eu lhe imponho uma condição: que não fossem longe. E ele ainda é irônico: orem por mim. Isso aqui é ironia. Ore por mim. Já que vocês vão falar com o seu Deus, já que seu Deus é... Porque o inimigo ele quer tripudiar sobre o nosso Deus. Ele fala assim: cadê teu Deus? O que ele fala para Jesus na tentação do deserto? Se você é Deus, se você é filho de Deus, nessa fome que você está, mande essas pedras virarem pão. Ele vai na fragilidade de Jesus naquele momento, que era carne, era homem 100%. Come pão. Olha os reinos do mundo. Olha aqui, a glória do mundo. Tudo poderá ser teu, mas você vai ter que, prostrado, me adorares. Se tem uma coisa que o inimigo nunca vai desistir, é das propostas. Pastor, eu não tenho proposta nenhuma. É porque também você não tem projeto nenhum. Vida leva vai levando, deixa que dá. Para com isso, irmão. Se posicione nessa vida. Se posicione que ainda dá tempo. Mas o contexto está dizendo que não dá mais. Dá sim. Se até o diabo está vendo que você tem condição de ir longe, é só você que não vê. Eu vou falar de novo, pode te dar um choque. Até o diabo, transfigurado em Faraó, está dizendo: eu vou deixar. Só que se eu falar deixar sem limites, eles vão muito longe. Por quê? Porque sobre eles... você já tinha que ter entendido. Eu vou falar de novo. Eles não percebiam, eles queriam sair, mas alguns até aceitaram ficar nos limites. Aí ele fala assim: eu vou falar, pode ir no deserto. Porque se eu falar assim, vai no deserto, mas não pôr limites, eles não entendem. Mas a mão de Deus vai arrastá-los para longe. Então eu vou dizer: não vai longe, mas assim diz o Senhor: eu te chamei. Você não é um acidente, você não é um erro de um pai, de uma mãe. Você é fruto de promessa. Eu vou falar até você dar glória a Deus e tomar posse disso. Você é fruto de bênção. A bênção está sobre você. Deus lhe trouxe nessa terra para viver o melhor dessa terra, depois ir para o céu. Mas as bênçãos do Senhor estão sobre você. A mão de Deus está sobre a tua casa. Você não está vendo porque os dias são maus, mas Deus está vendo, o inimigo está vendo. Se eu não pôr limite, eu sei que ele vai longe. E hoje Deus abre os olhos espirituais, abre a tua visão, te dá uma visão nova. Você vai ver coisas novas, possibilidades novas, oportunidades novas, e você irá longe para a glória e a honra de Jesus. Se você quer, faz barulho de glórias e honra ao nome dele. Diga para 2 ou 3 pessoas: você vai longe em nome de Jesus. Diga isso: você vai longe em nome de Jesus. O que tem de pessoas que morreram aceitando isso aqui, irmão? Inclusive, quase 2 milhões de pessoas ou mais morreram acreditando que eles não podiam ir longe. Eles foram para a terra prometida, foram para o deserto, mas ficaram com a palavra do faraó na cabeça. E só 2 dos que saíram, fora os que nasceram no deserto, entraram para dentro da terra. Eu não consigo entender gente viver nesse ambiente e no final das contas ir para o inferno. Eu não consigo entender gente que já experimentou da graça, gente que só sabe o que é a graça, largar tudo isso para uma vida desgraçada. É lamentável. Há pessoas,
As piores derrotas são aquelas que a gente perde para nós mesmos. Terceira proposta. Capítulo 10, verso 8, até o verso de número 11. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor, o vosso Deus. Quais os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor nós temos. Leia vocês o 10. Então ele disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei para vós, para vossos filhos. O 11, para a gente encerrar. 1, 2, 3. Ele perguntou, Faraó nessa mesa de negociação, pergunta para Moisés: quem é que vocês vão levar? Aí ele faz uma relação. E no final Faraó diz assim: não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. Ele está dizendo assim: irá apenas os homens. Estou liberando a partir de agora só os homens. Vocês vão deixar nas minhas mãos todos os seus familiares. Que tem de gente indo para o céu e deixando metade da família para o inferno e sentindo tranquilidade. Isso aqui, com todo respeito, pode lhe desconfortar um pouco, mas não é de conforto que as pessoas crescem. Eu não consigo entender. Olha, irmão, há pais que ensinam tudo para os seus filhos. O meu pai, a maior herança que o meu pai me deixou foi o legado de honestidade e fidelidade dele. E uma casa onde minha mãe mora, uma aposentadoria com muita dignidade. Mas eram poucas as noites que eu levantava, solteiro quando vivia na casa dos meus pais, que eu não pegava meu pai de joelho dobrado com uma coberta velha nas costas. Era pouquíssimas as noites que eu não via ele daquele jeito. E eu nunca mais esqueci de tudo aquilo. Você sabe por quê? Quando Agar é lançada no deserto lá com o menino, com Ismael, e Ismael está quase morrendo, a Bíblia diz que ela se afasta do garoto para não vê-lo morrer. E aí Deus fala assim com ela: mulher, volta para lá. Um anjo fala: volta para lá, porque Deus ouviu a voz. O menino estava fazendo o quê? Orando. Quem que o menino via orar dentro da casa dele? Mãe, pai, você não tem noção do poder da sua oração. Você está negociando coisas que são inegociáveis. Tem pai. Eu fui criado na escola bíblica dominical. Pela bondade do Senhor eu pude trazer a minha filha desde o primeiro mês de vida. Eu estou dizendo aqui com todo respeito a você, mas eu não vou desconstruir a verdade para acomodar na tranquilidade, seja lá quem for. Eu, com 5 anos de idade, eu fui muito mais jovem, muito mais novo para a escola dominical.
Mas eu lembro aos domingos de manhã, meu pai me colocava de cavalinho aqui nas costas dele. E a gente andava, ele andava 40 minutos me levando para a escola dominical. Talvez, eu lembro das ruas, ainda tudo muito escuro, lembro que não tinha carro, a gente não tinha carro, lembro de pouca gente passando nas ruas. Tem dia que eu vou na minha cidade de São Carlos, eu faço o mesmo trajeto que meu pai me levava com 5 anos aqui, 4 anos no ombro dele. Ninguém estava enxergando o que seria o dia de hoje, que Deus tinha escolhido, mas Ele estava olhando lá na frente. Ele está dizendo assim: Satanás, a minha família eu não vou negociar. Seja o desconforto que for, mas a minha casa não vai ficar nas tuas mãos. Tem muita gente hoje, e essas pessoas não estão aqui, mas se tiverem também, aprenda por inteligência. Não tem se preocupado com o amanhã dos seus filhos. Ou tem muitos, irmão, que está aceitando na maior tranquilidade as propostas do Satanás. Meu pai dizia assim: quanto viver debaixo do meu teto, aqui não entra cigarro, aqui não entra bebida, aqui não entra prostituição, filho não vai trazer namorada para dormir no quarto aqui dentro da minha casa, ou filha também. Isso aqui dói muito às vezes de falar, mais do que quem está ouvindo. Mas aqui não. Eu não vou negociar debaixo dos meus olhos. Não adianta eu ir para a terra prometida e deixar minha família no Egito. A normalidade do mundo não pode ser a relativização do pecado na igreja. Pecado se pede perdão e é perdoado, porque aqui todo mundo é pecador. É a graça que faz estar levando a gente para o céu. Mas negociar e achar uma coisa normal, eu falo a vocês e fico pasmo, que eu vou dizer, e já estou terminando também. Aqui tem um trabalho de oração de segunda-feira que chama Mães de Joelhos e Filhos de Pé. Sabe quantas mães vêm de segunda-feira aqui? Dá para contar nos dedos de uma mão. Sabe quantas mães que estão aqui, que têm seus filhos desviados? Conta nos dedos de 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mãos. Mas aqui vem para... mas é que eu não tenho, mas não dá, não tenho tempo, eu não posso, tenho que limpar a casa. O que é mais importante que a salvação do teu filho? Eu sou assembleiano, irmão. Eu nasci nisso daqui. Eu sou um pastor com a visão jovem. Eu sei entender o que é uma igreja contemporânea, mas há valores que são inegociáveis. Eu posso falar assim, em nome de Jesus, não dá glória, tá? Que eu estou ironizando. Em nome de Jesus. A ironia faz parte também da palavra, da nossa língua, de um diálogo, de uma palestra, para você ter entendimento do que está acontecendo. Em nome de Jesus, vai ser passado sangue nos umbrais da tua porta. Vai acontecer isso. O diabo não vai entrar lá. Isso foi para o Egito, irmão. Naquele momento. Hoje é você. Hoje a estratégia está aqui, ó. Hoje a estratégia está aqui, ó. Menino, o limite está aqui, ó. Mas mudou. Mas aqui na minha casa a palavra ainda continua sendo a mesma. Um dia uma garota chegou diante de mim. Situações que acontecem de família, coisas que, irmão, família todo mundo tem a sua. E os problemas são todos iguais. E uma moça tentou me afrontar e afrontar o pai dela. Ele disse assim: olha o que teu obreiro fez comigo. Há muitos anos atrás. Eu falei assim: você está falando do teu pai? É. Eu falei assim: primeiro, dobre a língua para falar dele. A Bíblia diz que quem honra não é obedece. Obedecer por interesse, a gente obedece qualquer um. A Bíblia está dizendo quem honra. Pai, pode ser que essa garota esteja se dando bem na vida, porque ela ouviu uma palavra de um pastor.
As pessoas se esquecem com tudo, esquecem de tudo, mas teve alguém que em um momento se pôs em pé e falou assim: não toque no teu pai, porque esse momento vai passar, essa loucura vai passar. Eu sou muito responsável para dizer o que eu estou dizendo, eu não preciso para os pormenores. Não toque, honra, porque o segredo do sucesso da tua vida está em você tomar cuidado daqui para frente do que você vai falar. Eu sei que essa garota é muito abençoada hoje. O turbilhão passou, mas ela ouviu de um pastor: tome cuidado, não vá daí para frente, que isso é morte. Só que tem para os pais aqui também: não negocie os teus filhos. Aqui a casa é sua, irmão. Você é o sacerdote da sua casa. Põe limites. Esse seu sim, essa sua frouxidão está deixando seus filhos no Egito, e você está indo com passos largos para a terra prometida. Que paz é essa? Isso é religiosidade infeliz. Em nome de Jesus, o que foi que Josué falou? Eu não sei vocês, as terras estão separadas, o povo já estabeleceu na terra, daqui para frente todo mundo tem o seu lugar. Eu não sei vocês qual Deus vocês vão escolher servir, mas eu irmão, estou pregando para crente, para servo de Deus aqui. Bate a mão no peito e diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É profético isso, irmão. Ainda que está faltando gente lá vir para Jesus, nós vamos fazer um ato profético mais uma vez. Levanta a tua mão e diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, para todos os planos do inimigo contra a tua casa caírem por terra agora, você vai dizer com as duas mãos levantadas com força, com a autoridade de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda dando glórias a Jesus. Eu sinto Deus aqui nesta casa. Eu sinto o Espírito Santo indo tocar no coração de filhos, de filhas, de netos, de garotos que estão aqui, mas os pais não estão. O Espírito vai na tua casa, de garotos ou garotas que estão aqui, mas a tua mãe não está. O Espírito Santo está indo lá agora, por essa voz de comando, essa voz profética desse altar. E eu vou dizer mais: nenhum dos seus filhos se perderão, nenhum dos seus netos se perderão, ninguém da nossa casa vai se perder, em nome de Jesus de Nazaré. A não ser que você queira aceitar isso. Ele disse: não, eu não vou para frente e vou deixar minha família aqui. Nada que custe a sua família, nada, definitivamente nada. Quarta e última proposta. Isso é muito forte, irmão. Capítulo 10 e verso 24. Leia vocês, vamos lá, 1, 2, 3. Só um minuto. Diga assim: Faraó não desiste. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: tome cuidado
Porque o diabo não se dá por vencido. Mas diga assim: pelo poder do sangue de Jesus, ele já está derrotado. Vamos continuar. E disse, vai em frente. Ô bicho terrível esse Satanás. Tá bom, então vou deixar aí criança, as esposas, neto, os velhos, todo mundo pode ir para a terra prometida. Só faz o seguinte: deixa aqui nas minhas mãos os seus bens, deixa a casa. Bora, casa é bem imóvel, então casa não entra aqui. São bens móveis. Vaca, coisa móveis é o que dá para levar, imóveis é o que não dá para você levar. Então leva vaca, leva ovelha, vão me ajudando aí, leva o cabrito, leva até o bode, mas mata ele no caminho. Vai levando tudo que der para carregar. Aliás, vocês vão, só não leva essas coisas. Deixa comigo as ovelhas, deixa comigo trabalho de tantos anos, deixa comigo herança financeira que foi dos seus pais, dos seus avós, deixa comigo tudo que for fruto do seu suor. Vão com a mão vazia. Ô, irmão, eu lamento dizer uma coisa para você, que pode também ser um pouco desconfortável. Há pessoas que dão glória aqui, há pessoas que choram aqui, há pessoas que se alegram aqui, há pessoas que falam línguas estranhas aqui no templo, mas quando chegam em casa, as suas finanças estão nas mãos do devorador. Pessoas que negociaram com o inimigo. Eu não vou ser dizimista na igreja porque não sobra. Eu não vou ser ofertante nessa igreja porque pastor é tudo ladrão e eu não sei o que estão fazendo com o meu dinheiro. Eu vou mentir no meu dízimo. Meu dízimo seria de R$1.000, mas eu vou dar R$50 para aparecer meu nome lá na lista. Irmão, você que é visitante aqui, não se constranja não, mas eu preciso ensinar, porque tem crente que defende para poder resguardar a sua ingratidão, defende qualquer tipo de demônio. Mas o ingrato é terrível, irmão. Ele nunca reconhece que ele é o problema. Então veja bem, tem pessoas, isso aqui é para pensar, essa igreja está num nível que você tem que crescer aqui. Por isso que eu prego esse tipo de mensagem. O que adianta estar indo para a terra prometida e deixar todos os bens na mão do faraó? Você pode passar uma fase de dificuldade na vida. Todo mundo passa. Você só não pode ter o hábito de ser infiel a Deus. Não me envolvo com isso, não me envolvo com aquilo. Eu estou na igreja, mas quem cuida da minha casa é o devorador. Minha conta está na mão dele. Meus bens, do pouco que eu tenho, está na mão dele. Eu devo para A, para B, para C, para D, para E, para todo mundo. Mas quem governa lá é o devorador. Quando você é fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas, o devorador não pode entrar para dentro da tua casa. E não sou eu que estou falando. A palavra fala: pastor, mas isso é lei. Vai perguntar então para Melquisedeque ou Abraão por que dava dízimo lá. Vai falar para Jacó no capítulo 28 de Gênesis por que ele fez um voto que ele ia ser dizimista de tudo. Eu tenho que ensinar, meu irmão. Você pode não gostar, mas eu estou ensinando na mesa da proposta. Cuidado do que você está negociando. Um negocia família e filhos, outro negocia os bens, outros aceitam não ser ninguém na vida, não ir muito longe, e outros aceitam ter um pé dentro e um pé fora.
E por isso que muita gente não sai do lugar. E aqui o Moisés falou assim: negativo, nós vamos embora daqui e não vai ficar nenhuma unha. Ah, não, você tinha que dar glória a Jesus. Não vai ficar nas mãos do inimigo nenhuma unha, porque fiel é aquele que me prometeu. Eu vou sair desse Egito de mala e cuia, como diziam os antigos. Eu vou lutar, vai ser duro, mas eu vou me enquadrar no texto bíblico, e a fidelidade vai garantir a bênção do Senhor sobre a minha vida. Eu encerro dizendo: se coloque em pé. Não saia, que agora nós vamos orar. É muito forte isso aqui, irmão. Eu encerro dizendo: não aceite sacrificar no Egito. Não aceite a proposta que você nasceu para não ir muito longe. Meu pai não foi, minha avó não foi, fulano não foi, ciclano não foi, para mim tá bom assim. Tá não, meu irmão. Sobre você há uma bênção. Você, se tem alguém toda essa descendência, toda dessa sua família, dessa linhagem que vai avançar, esse alguém é você, em nome de Jesus. Você crê nisso, em nome de Jesus? Então bate aí no ombro de 2 ou 3 e diga assim: você vai longe, irmão. Diga assim: com o que Deus está falando para nós aqui, nós vamos longe. Diga isso. É mentira do Satanás que você não vai longe. Você vai ouvir verdade da boca do mentiroso? Nunca. Terceira, você não vai negociar a tua família. Todos os planos que o inimigo estabeleceu contra a tua casa, e eu vou dizer uma coisa: o demônio não tem pressa, irmão. Todos os planos que ele instituiu lá nos quintos dos infernos, para dizer vai dar errado, eu profetizo nesse altar: já deu certo. Se há uma palavra de maldição contra a tua casa, ela está por terra nessa noite, porque essa igreja tem altar, essa igreja ainda tem profeta. Essa palavra de maldição está desfeita. Você é uma bênção. Pode ter dado errado a tua tia, tua prima, cunhado, não sei quem, mas você vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Essa proposta do inimigo, que ele diz assim para você: ó, você vai ser um crente fervoroso, vai falar até língua estranha, vai rodar dentro da igreja, mas vai ser um miserável financeiramente. Está repreendido. Irmão, isso aqui pode mudar uma história, o que eu estou pregando aqui hoje. Aprenda a honrar a Deus. Nós aprendemos domingo aqui: honrar a Deus com os nossos bens. Esquece, não se envolve com murmurador, gente. Não deixe o inimigo colocar palavras contrárias dentro do seu coração para você deixar de ser alguém liberal. A liberalidade atrai o coração de Deus. Todas essas bênçãos hoje estão profetizadas sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus de Nazaré. Eu queria que nesse momento agora você orasse. Enquanto o grupo de louvor estiver adorando a Jesus, eu queria que você colocasse diante de Deus: Senhor, essa palavra que eu ouvi, faça ela se cumprir, todas as bênçãos sobre a minha casa, sobre a minha família. Oh meu Deus, você nunca vai perder a dignidade. O inimigo quer te humilhar, meu irmão. O inimigo fala assim: ó, pode orar, pode fazer, mas deixa nas minhas mãos para eu te humilhar. Você não será humilhado. Essa fase vai passar. Você crê nisso? Essa fase
vai passar. Você pode passar necessidade, mas nunca vai passar fome, porque você não plantou deslealdade com Deus. Aguenta mais um pouquinho, e daqui a pouco essa história vai virar, e o nome de Jesus será glorificado. Você quer orar com alguém que está ao seu lado aí? Se você quiser, tiver intimidade com essa pessoa, ore com ela, pegue na mão, dê um abraço no ombro, faça o que você quiser, mas abençoe alguém que está ao teu lado aí. Enquanto você orar por essa pessoa, ela ora por você, e a bênção de Deus recai sobre a tua casa. O inimigo tenta lá. Fale com Deus, meu irmão. É um momento muito especial agora. Fale com Jesus. Mas não vai. Isso, o inimigo pelejou, mas não vai. Não vai. Porque eu não estou sozinho nessa. Olha que coisa linda, você não está sozinho. O braço